abrir a Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. Amém? Todos acharam? João capítulo 15. Você que achou, coloca a mão sobre a Bíblia. Vamos orar. Senhor, graça te rendemos porque o Senhor tem sido Deus nas nossas vidas, mesmo nos momentos de fraqueza, de lutas e provas, o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado por tudo que já aconteceu até aqui, e que de agora em diante o Senhor venha crescer e a gente venha diminuir. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Prepare o coração e a mente dos teus filhos, aonde essa palavra, essa semente vai cair nesta noite, que ela venha dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje de um texto bem conhecido da igreja, porém, estava estudando e destaquei que existe no nosso meio dois grupos de pessoas. Aquelas que dão frutos e aquelas que não dão frutos. Aquelas que estão ligadas, porque aqui fala de uma videira, aqui fala de um campo onde tinha esse tipo de fruto, e aqui a gente vai observar que deu dois tipos, aqueles que produziam e aqueles que não produziam. Porém, o legal disso tudo aqui é que os dois estão no mesmo galho, na mesma estrutura, no mesmo caule. E aqui vai dizer que essa árvore cresceu e no meio do crescimento, de acordo com o tempo determinado, o agricultor olhou e observou que ali tinha um galho que tinha produzido bastante uvas, tinha produzido bastante. E também ele olhou para um outro lado e viu um galho que estava seco, porém esse galho estava na mesma juntura da árvore, ou seja, se alimentando da mesma vitamina, se alimentando da mesma irrigação, todo o produto que o agricultor, que o lavrador colocava naquele pé de árvore, tanto a que estava dando fruto recebia o alimento, quanto aquele que não estava dando fruto também estava recebendo o mesmo alimento. Porém, um produzia mais e o outro produzia menos. Vem comigo agora para os nossos dias, chamado hoje. Quantas pessoas estão na igreja recebendo a mesma palavra, a mesma vitamina, a mesma direção, a mesma orientação, a mesma advertência que vem para um, vem para outro, a mesma chamada de atenção, que é para um, é para o outro, o mesmo carinho que é com um, é para com o outro, e por que um dá fruto e o outro não dá? Se está recebendo a mesma porção. E analisando isso, olhando pelas últimas pregações que nós temos visto, tanto na pecuária quanto pelo rádio, temos visto que ainda hoje no nosso meio tem pessoas que estão avançando e tem outras que estão paradas, porém recebendo a mesma palavra. E esse alimento que você recebe, irmão, não é para ficar na sua vida. Você vai ter que semear em outra vida. Porém, tem pessoas que estão retendo esse alimento, estão retendo esse fruto. Aí nós estamos vendo que na igreja tem um volume de pessoas que estão crescendo na graça, no conhecimento, estão entendendo a mensagem da cruz, estão entendendo a mensagem que está sendo anunciada, e ainda estamos vendo um grande grupo de meninos na fé, aonde se o pastor pregar uma palavra mais dura, antigamente essa pessoa se posicionava, antigamente quando a pressão da palavra vinha,
essa pessoa recebia, retia aquilo que era para ela e ela melhorava. Porém, nos nossos dias de hoje, quando a palavra vem e ela é direcionada para aquela pessoa, ela, em vez de ficar na igreja, ela sai. Por quê? Ainda é um galho seco. Ainda não está com estrutura para receber uma palavra forte. E olhando para esse texto de João, ele vai dizer que dentro dessa vinha, ele achou 2 grupos. E o interessante, irmãos, que todos 2 passam pelo período da poda. Todos 2 vão passar pelo período do corte. E a Bíblia vai dizer que aqui o lavrador vai chegar, vai olhar, vai ver aquele galho cheio de frutos, ele vai pegar a sua tesoura e ele vai cortar para que ela possa dar mais frutos ainda. Porém, aquela que estiver seca vai ser cortada. Ou seja, só está ali para sugar. Está no corpo, mas não desenvolve. Fica só sugando, recebendo o mesmo alimento e não cresce, recebendo o mesmo alimento e não produz, não avança, não cresce. E o lavrador, olhando para isso, ele vai identificar, e agora chega aquele momento difícil, que ele tem que separar. Ele tem que fazer uma separação. E assim é Jesus. Ele é a base. Ele é o corpo. Nós somos os galhos. Agora eu pergunto, você está produzindo ou você está seco? Você está produzindo frutos de arrependimento, frutos de paz, frutos de alegria. Você tem condições de levar esse fruto para outras pessoas? Ou você está igual a esse galho seco, só retendo, só absorvendo, só se alimentando e não produz fruto algum? Sabe, irmão, vai chegar uma hora que Jesus vai te chamar. Vai chegar uma hora que Ele vai me chamar. Vai chegar uma hora que Ele vai chamar todos nós aqui. Em que situação eu estou? Seco ou eu estou dando fruto? Estou dando fruto para alimentar outras pessoas? Ou eu estou retendo tudo que eu estou aprendendo? Tudo que eu estou ouvindo? É hora, irmão, da gente observar de que lado eu estou. De que lado eu estou trilhando? Eu estou no corpo de Cristo, eu estou dentro da igreja, estou ouvindo uma palavra que me alimenta, uma palavra que me sustenta, mas eu ainda não dou frutos, eu não consigo produzir para aquilo que eu fui chamado. Aí quando Deus olha assim, é hora de eu apertar um pouquinho. Aí é justamente nessa hora da poda que muitos abandonam a igreja. É justamente nessa hora que muitos estão sendo cortados. E pela misericórdia, Deus está te dando mais uma oportunidade. Pega a sua vida, vê se você é o mesmo do início da caminhada. Vê se aquela conversão que você tinha, aquele fervor que você tinha, aquilo que você saía falando de Jesus para todo mundo, vão para a igreja, vão lá para a minha igreja, que a minha igreja é assim. Vê se você fala mais da sua igreja, ou você é mais um que critica. E você está dentro do corpo, recebendo a mesma palavra. Porém, o agricultor vai chegar na sua vida uma hora. E como que você está? Olha quantas cadeiras vazias. Será que é só o pastor que tem que anunciar? Ou é vocês que estão recebendo a boa palavra? Será que é só o pastor que tem que ir para o rádio? Será que é só o pastor que tem que estar se desdobrando? Mas quem vai dar fruto é quem? Se você está recebendo a mesma palavra. É hora de você abrir sua boca. É hora de você ser esse galho que dá frutos. Frutos. E pela palavra que nós temos recebido,
Vamos botar mais ou menos desse ano para cá. São palavras que chamam a nossa atenção para dentro do Evangelho. São palavras que vêm para nós, a gente se tornar pessoas melhores. E por que nós não nos tornamos ainda? Continuamos a mesma coisa, a mesma birra, a mesma picuinha. Olha para a sua vida. Antes de você citar os outros, olha para você. Antes de botar o holofote nos outros, para clarear o defeito dos outros, coloca para você, você está dando frutos ou você está seco? Sabe, irmão, o galho seco, ele começa verde igual o outro. Lindo igual o outro. Só que o tempo vai passando. O tempo vai passando. E o outro vai ficando mais verde ainda. O outro vai ficando robusto, vai ficando bonito, vai ficando frondoso. As pessoas olham para aquele fruto e desejam aquele fruto. Eu vou comer daquele fruto, eu quero aquele fruto. Mas essa mesma pessoa olha logo para o lado e vê aquele galho seco, porém, está na mesma estrutura. E o texto faz essa separação. Olha aí para João, capítulo 15. A partir do verso 4 diz assim: Estai em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, você está em Jesus? Você está com Ele? Você está ligado nele? Porque sem Jesus você não faz nada, irmão. Sem Jesus você não serve para nada. Nós não servimos para nada. E aqui ele está dizendo, você está em mim, você está ligado comigo, você está ligado na minha palavra, obedecendo, meditando, estudando, entendendo que ninguém vai te levar para o céu. Se você não se esforçar, você não vai. No céu não entra cabide. Você tem que fazer a sua parte. O marido não vai levar a esposa não vai levar o marido. Cada um vai ter que fazer a sua parte. E qual fruto você está produzindo? E o texto continua no versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, às vezes você quer fazer coisa da sua cabeça que Jesus não mandou. Às vezes você quer andar num caminho que Jesus não mandou. E ele está dizendo, você tem que estar ligado em mim. Você tem que andar como eu quero. Você tem que falar como eu quero. Você tem que se portar como eu quero. Assim você vai dar frutos. Com o seu testemunho. Com a sua vida. Você não vai precisar nem falar. O seu testemunho de vida, as pessoas vão se atrair por ele. Aí o alçapão está aberto. Quando ela chegar para você, o que você tem diferente? O que você faz diferente? Aí você vai falar de Jesus. Aí você começa a dar frutos. Aí aquela palavra que você ouviu no culto, que você se alimentou daquela palavra, você vai e transmite para outras pessoas. As outras pessoas vão chegar, porque vão querer comer da mesma comida que você está comendo, vai querer se alimentar do mesmo alimento que você está se alimentando. Mas se você não tem nada para dar, mas você diz que é de Jesus, você diz que está no corpo, mas fala mal do corpo. Você diz que está encerrado em Cristo, mas está falando mal do corpo. Aliás, está falando mal de você mesmo. Porque quando você fala da sua igreja, você fala mal de você. Porque você está aqui e você é a igreja. A igreja não é a parede. A igreja é você. Você está ligado em Cristo. Porque Ele está falando que Ele é a videira. E nós
somos o ramo. Nós vamos dar o fruto. Recebemos o alimento puro, genuíno. Recebemos uma palavra direcionada para a gente chegar lá fora e produzir o fruto. Um fruto desejável. Agora eu estou produzindo o quê? Ou eu só quero para mim? Egoísta. Eu recebo a palavra, ela fala para mim, mas eu não compartilho com ninguém. Eu não divido com ninguém. Sabe, irmão, se fosse botar aqui uma campanha, você seria o primeiro a divulgar. Se botasse aqui um cantor de fora, você seria o primeiro a divulgar. Se botasse aqui os ingressinhos para você vender, você ia vender o dobro de que todo mundo. E ia até competir com o irmão do lado. Eu vendi mais do que você. Aí o cara ia chegar, você ia querer tirar foto, querer fazer selfie, mas o evangelho genuíno, a palavra, por que você não divulga? Jesus está voltando, irmão. E Ele vai olhar para a sua vida e para a minha vida. O que eu estou produzindo? Qual é o fruto que eu estou produzindo? Qual é o alimento que eu estou levando para outra pessoa? Eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo uma pregação, quarta, quinta, sexta, eu estou ouvindo a palavra no domingo, a palavra toca em mim, mas na hora de chegar lá no campo de batalha, você guarda ela para você. Você esconde ela no seu coração. E o texto continua dizendo, porque sem Cristo você não faz nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É Ele que diz, sem mim nada você pode fazer. Ou seja, é hora de você se firmar com o Senhor. É hora de você fechar com Ele. É hora de você decidir ficar com Cristo. Porque o mundo não está brincando de ser mundo. Começa a avaliar de que lado você está. De que lado que eu estou? Eu estou dando fruto ou eu estou parado no tempo? Estou recebendo a palavra, mas não produzo nada. Estou recebendo um alimento, mas não produzo nada. Não multiplico. Não semeio na vida de outras pessoas. Aquilo que eu estou recebendo, eu estou guardando só para mim, não divido com ninguém. Aí você vê aquele irmãozinho que recebe a palavra, entende a palavra e vai e leva para a vida de outra pessoa. Aí aquela pessoa se identificou com aquele fruto, ela já vem para a igreja, não por causa do pastor, mas porque você está dando fruto. Você pega o que o pastor pregou, bota na sua vida e transmite para outro. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado, não inchado, mas pessoas edificadas na palavra. Porque você está dando fruto. É hora de você separar, irmão. De que lado eu estou? É hora de eu ver. Chega de tempo de igreja. Tem gente vindo para a igreja passear. Cantou, teve a oportunidade, some. Parece que é estrela. Vai ser cortado. Está dando qual fruto? E o texto continua dizendo, e se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem a lançam no fogo e ardem. De que lado você está? Da que vai dar fruto, ou a que vai ser lançada no fogo? De que lado você está, irmão? Isso é uma advertência para mim, para nós. O que eu estou fazendo com o alimento que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com a porção que eu estou recebendo? Eu estou seco ou eu estou dando fruto? Eu estou me vigiando, porque uma hora a poda vai chegar. O agricultor vai ter que limpar a árvore. E aquele galho que dava muito fruto, aqui está dizendo de uma videira, ele teve que limpar, tirar as folhas secas, tirar aqueles fungos que dão na folha, teve todo um tratamento, e ele viu que aquele tratamento manual não resolveu, agora ele vai ter que cortar.
aquele galho dar mais frutos ainda. Aí, vamos para os nossos dias agora. Você ouve a palavra, chegando a casa, você esmiuça essa palavra e você fala, eu vou semear essa palavra na vida de alguém. Aí você vai lá, olha, eu ouvi isso no culto, eu acho que isso tem a ver com a sua vida. Vão um dia lá na minha igreja para você ouvir uma palavra. Aí, um belo dia, a pessoa veio com você. Aí você vem, ouve a palavra, recebe a palavra, mas não fala para ninguém. Fica só para você. Aí você olha o irmão trazendo visitante, aí você fica morrendo de inveja. Mas você recebeu a mesma palavra? Por que você não está dando fruto igual ele está dando? Se você está no mesmo caule, está na mesma estrutura, chamada Jesus, está na mesma base, que é a palavra. E Jesus usou essa forma aqui para mostrando uma árvore que traz para a minha vida e para a sua vida. Eu estou dando fruto. Qual é o fruto que eu estou dando? O que eu estou transmitindo para outra pessoa? O que eu estou exalando para outra pessoa? É o bom perfume de Cristo? É a boa palavra de Cristo? Ou eu não estou passando nada para ninguém? Estou retendo só para mim? Daqui a pouco você vai estar seco. Aproveite que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, andando com o povo de Deus certo, andando na luz da palavra. A palavra está sendo explicada, a palavra está sendo lida, o evangelho está sendo anunciado para você. Não essas fábulas que estão falando, não essas mentiras que estão contando, mas estou te ensinando a palavra. Estão te dando sustento para você dar muitos frutos. E o que você está fazendo com tanta informação? O que você está aprendendo durante esses anos todos que você está na igreja? A hora que Jesus chegar para você, você vai estar seco ou você vai estar frondoso? Jesus vai chegar, vai poder colher o fruto da sua vida, ou ele vai ter que te lançar no fogo? De que lado você está? De que lado você está? E o texto continua, no versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você tem que estar em Jesus. Você tem que estar ligado com Ele. Não é sair pedindo o que você quer, mas é o que Ele quer para você. Não é pedir o que você está querendo, é o que Ele quer. Porque Mateus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino, a justiça e as demais coisas Ele acrescenta. Mas você só vai poder pedir se você estiver ligado nele. Ele está dizendo, se você estiver em mim, e as minhas palavras em vós, ou seja, você precisa estar em Cristo, e a palavra dele precisa estar em você. O ensino dele tem que estar na sua vida. Aí depois você vai poder pedir. Mas você quer pedir primeiro. Você não anda com Cristo, você não ora, você não louva, você não medita, você não tem compromisso com as coisas de Deus aqui na terra, quer ter compromisso no céu? Como é que você quer ir para o céu se você não tem compromisso aqui? E ouvindo a mesma palavra, o mesmo alimento. Jesus aqui está botando uma árvore como uma alegoria, e dentro dessa árvore, para você entender melhor, ele está te mostrando, está vendo esse galinho aqui? Está cheio de uva. Essa uva vai ter que ser cortada para ser vendida. Agora, esse galho aqui deu uva? Não deu. Vai acontecer o que com esse galho? Vai ser cortado. Não é Jesus que te corta, irmão. É você que se corta. Porque você está recebendo a mesma palavra. Você está sendo instruído da mesma direção.
o mesmo adubo através da palavra, você está recebendo. Você recebe quarta, você recebe sexta, você recebe domingo. E você está fazendo o que com tanta informação? Qual é o fruto? Qual é esse fruto que Jesus confiou para você? Qual é esse fruto que o lavrador veio, preparou a terra, adubou a terra, plantou a semente cresceu e agora ela tem uma meta, que é dar frutos. Trazendo para os nossos dias, Jesus já veio, morreu no seu lugar, pagou o preço no seu lugar, para que você venha dar o que para Ele? Frutos. E como é que está a sua vida? Está dando fruto ou está parado? Como que está a sua vida? Olha para o seu interior. Sabe o que a gente escuta por aí? Aquele irmão fulano tinha que estar nesse culto. Ele não tinha que estar, era você que tinha que estar. Você quer transferir responsabilidades. Jesus, nessa noite, está separando 2 grupos na igreja, usando essa alegoria dessa árvore. Ele está separando um grupo que está recebendo o alimento e está multiplicando o que está recebendo, e tem um outro grupo que está parado, vendo o tempo passar, esquecendo que Jesus está voltando, esquecendo que Ele está às portas, se esquecendo que o bom alimento está sendo anunciado para você. Você está recebendo um alimento puro e você vai ter que dar frutos. Porém, o que você está fazendo com tanta informação? Aqui está falando que um homem preparou o campo. Dentro desse campo, ele arou a terra, ou seja, teve que passar a máquina para mexer a terra, ele afofou aquela terra, agora ele vem plantando aquelas sementes, ele rega aquela semente, a semente cresce, puf. Aí agora chega o tempo da colheita, e ele começa a andar pela terra, e ele vai de muda em muda, vendo qual que está dando fruto. Aquela que está dando fruto, ele olha e sinaliza, ok, está dando fruto. Aí ele olha para aquela que não está dando fruto, ele ainda deixa mais um tempo. Porque ela está recebendo o mesmo alimento, ela está recebendo a mesma porção, ela está recebendo a mesma força. Ela está recebendo a mesma estrutura. Quando aquele galho está cheio de frutos, que ele começa a cair para um lado, esse agricultor vem, escora, traga ele para ficar em pezinho, e o galho seco está ali junto, e vai se moldando, vai se encaixando, à luz da palavra. Aí aquele homem vem e rega, aquele homem vem e tira a sujeira do pé da árvore, aquele homem vem e tira as folhas secas, para que ela possa respirar melhor, para que ela possa crescer melhor. Só que chega o dia de quê, irmão? Da poda, do corte. E nesse dia do corte, irmão, o que ele vai olhar é quem está dando fruto. E ele vai colher aquele fruto, vai botar no cesto, vai mandar lavar, vai ter todo um tratamento específico, vai ter todo um cuidado para que não venha estragar aquele fruto. E o galho seco continua lá no caule. Agora ele volta e vai para o galho seco. Já viram um galho seco, que você mexe e ele continua agarrado no caule, e tem que ter uma força para arrancar. Ele só não tem folha, mas ele está ali sugando. Assim somos nós dentro da igreja. Jesus veio, morreu no nosso lugar, passou tudo o que ele passou, preparou um caminho, preparou uma terra, preparou o seu coração, preparou a sua vida para que você possa dar frutos. E quando ele voltar para olhar você, como é que você vai estar? E quando Jesus te chamar, como que vai ser? Vai estar com frutos? Ou está seco? Porém, dentro da igreja, isso é um bom sinal. Você pode estar seco dentro da igreja,
mas o alimento está todo dia na sua vida. Todo dia tem alimento chegando de você. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas vai chegar uma hora que vão ter que te cortar. Porque está vendo que você está recebendo alimento e não produz. Traz para os nossos dias hoje. Você vê um irmão, vamos dar um exemplo. Você está dentro da igreja há mais de 10 anos, na sua, quietinho, ouvindo uma boa palavra, cantando um bom louvor, mas não produz fruto algum. Aí entra um irmão com poucos dias. O cara chega, toma o seu lugar. O cara chega, já está pregando. O cara chega, já está evangelizando. O cara chega, já está no ministério de louvor. O cara daqui a pouco é o cara de confiança. Aí você fala o quê? Puxa saco. Você nem cresce, nem quer que o outro cresce. Você nem é curado e nem quer que o outro seja curado. Você não prospera e não quer que o outro prospera. Está um galho seco dentro da igreja. Só que Jesus vai chegar e vai podar você. Aquele que está dando fruto vai dar muito mais ainda. E na hora que for podar o galho seco, para ver se esse galho seco vai dar fruto, ele não vai dar fruto. Porque o tempo passou. Sabe, irmão, o que não volta na vida de ninguém é o tempo. Se você está perdendo tempo da igreja, é hora de você tomar uma posição. É hora de começar a dar frutos. Porque o agricultor vai chegar. O proprietário da terra está chegando. E ele vai olhar o campo. E nós estamos no campo. O campo é esse mundo aí. Nós somos a semente. Você está dando fruto? Ou você está seco? É hora de avaliar, irmão. Não é só andar com isso aqui debaixo do braço, não. Não é só botar dentro do carro, não. Para fugir da polícia e dizer que você é crente, não. Isso aqui tem que estar aqui. Viver a palavra, viver o evangelho, fazer a diferença em tempo e fora de tempo, dar frutos, semear na vida de quem não tem. Estávamos evangelizando um rapaz, e ele falou, eu vou na igreja para quê? Na igreja tem ladrão, aí começou a dar uma lista do que tem. Aí eu parei, olhei para ele e falei, tudo bem, tem tudo isso aí mesmo. Então por que você não entra para fazer a diferença? Se os outros estão roubando, entra você para não roubar. Se os outros estão traindo, entra você para não trair. Seja o exemplo. Mas para de apontar o erro dos outros. Dê fruto. Agora, olha para a sua vida. Há quanto tempo você está aqui? E a sua vida não mudou? Há quanto tempo você está nesse ministério? Nesse campo? Há quanto tempo você está aqui? O pastor cuidando de vocês? Eu cheguei depois do que muita gente aqui. Bem depois eu cheguei. Como que está a sua vida, irmão? Quando Deus me plantou nesse ministério aqui, muitos já estavam aqui. Por que você está parado? De bobeira, olhando o quê? É hora de dar fruto, irmão. Você está recebendo a palavra. Você está recebendo a instrução. Você está recebendo a orientação. Aqui não se perde tempo com fábulas. Aqui te ensina o evangelho genuíno. Aqui te ensina uma palavra que vai te levar para o céu. Então você não pode ficar de bobeira mais. Só sugando, sugando, sugando e não produz nada. E não vem me dizer negócio de idade, não. Não tem negócio de idade no reino de Deus, não. É boca, você vai ter que pregar, você vai ter que falar. Você recebe a palavra e prega a palavra. Você recebe o ensino e ensina a outra pessoa, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, no quintal onde você mora, na fila de banco, no ponto de ônibus, na farmácia, no hospital. Seja a boca do Senhor, mas que dê frutos. Dê frutos, irmão. Frutos. Porque o dono da terra está voltando. E você está parado de bobeira olhando o quê? Está criticando o irmão por quê? Chega disso. Vocês me perguntaram, você tem Face? Não. Porque você vê um monte de irmão espetando o outro naquele negócio. Por que você não prega ali? Por que você não fala de Jesus ali?
perde tempo de estar lendo a palavra para estar nesse negócio. Jesus está voltando, irmão. O dono da vinha está voltando. O dono da terra está voltando. E quando ele te chamar, a sua vida é uma vida frutífera ou está uma vida seca, amarga? Você é aquele fruto que as pessoas têm prazer de estar perto. As pessoas têm prazer de estar perto de você, porque você é um fruto bom, você é um fruto cheiroso, você é um fruto que alimenta. Ou as pessoas querem distância de você, porque você é seco, não transmite nada. As pessoas olham para você e não vê vida. Não espere os outros semear na sua vida, irmão. Seja você a semente. Porque ele está dizendo que se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Olha quantas coisas vai acontecer com essa pessoa, se você não estiver ligado com Cristo. Você vai ser jogado no fogo direto? Não, é um processo. É um processo. Um processo. Primeiro você vai ser lançado fora. Depois você vai secar. Aí depois disso tudo, vão te colher e te lançar no fogo ardente. Só que Jesus primeiro te adverte. Se você for uma videira, estiver ligada nele, e você estiver dando fruto, você vai enfrentar o período da poda e vai dar mais fruto ainda. Vai dar mais frutos ainda. Vai atrair mais pessoas ainda. Passei numa casa hoje cheia de goiaba. Mas muita goiaba, muita goiaba. E um monte de criança jogando pedra. Se aquela goiabeira tivesse seca, alguém ia jogar pedra nela? Mas estão indo lá porque o fruto é bom. Aí um não se conteve e tocou a campainha. A senhora pode me dar uma goiaba? Será que alguém pode perguntar de você? Você pode falar de Jesus para mim? Você é o fruto, irmão. Agora o seu fruto está amargo? Para e analisa. Chega de tempo de igreja. Você está recebendo uma palavra poderosa. Poderosíssima. Você não sabe o quanto a gente apanha estudando a palavra para chegar aqui para você e fazer assim, ó, de mão beijada. Você não sabe as horas de estudo ó, e o pau quebrando lá, ó. Que você só pode falar o que você vive. A gente para estudar aqui, para pregar 1 hora, muitas das vezes, 2 horas. Ainda tem pessoas que saem vazio. Recebeu a mesma palavra. Recebeu o mesmo ensinamento. A mesma orientação, a mesma instrução. O cara sai e arrebenta. O outro morre. Está no mesmo corpo. E Jesus está dizendo, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, você vai pedir qualquer coisa. Agora, a palavra de Cristo está na sua vida? Você tem sido essa fruta onde todo mundo deseja? Você tem sido esse fruto que todos querem comprar? Você é esse fruto que todos querem ter? Ou você é aquele fruto que está prestes a ser jogado fora? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Você é aquele fruto que ainda está amassado, mas mesmo assim a pessoa não joga fora, porque ela tira aquele amassadinho e come o restante. Porque na vida você vai apanhar, irmão. Na vida vai ter uns embatezinhos, vai amassar um pouquinho, mas mesmo assim você continua desejável. Jesus nessa noite está chamando a minha atenção e a sua atenção para quê? Temos que dar frutos, e não é qualquer fruto. Dentro do que você aprende nessa igreja, você não pode dar qualquer fruto. Você tem que dar fruto de qualidade.
fruto que vai chocar o mundo, fruto que vai chocar campos, onde está todo mundo correndo atrás de prosperidade, de visão, de revelação, querendo copiar modelo da igreja dos outros. Você vai ter o modelo de Cristo. Olha só que beleza. Um modelo natural, não vai ter que copiar de ninguém. As pessoas vão querer te copiar. Mas você precisa, a partir de hoje, parar e se avaliar. Como que está a minha vida? Como que eu estou andando na igreja? Como que está o meu coração? Como que está a minha fé? Eu estou seco ou eu estou cheio de vida? Eu tenho frutos ou eu estou seco? E o texto ainda diz assim no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, você é um discípulo de Cristo? Ou você é um discípulo de você mesmo? Ou você é discípulo do pastor da internet? Você tem que ser um modelo de Cristo, irmão. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Você tem que andar como Cristo andou. Você tem que viver como Cristo viveu. E era um fruto desejável. Era um fruto desejável. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção. De que lado você está? Do galho que está dando frutos? Ou do galho que está seco? Porém, esse galho seco continua no corpo. E a qualquer momento, se ele quiser, ele vai dar fruto. Porque ele está se alimentando da mesma palavra. Ele não vai aguentar olhar o vizinho dar frutos e ele continuar seco. Ele não vai suportar ver o outro levar o mesmo corte que ele leva, o outro produz e ele não produz. Nessa noite, a pergunta que eu deixo para você: de que lado você está? Feche os olhos. Feche a Bíblia, bota a Bíblia na cadeira. Faça um autoexame da sua vida aí agora. Primeiro momento, quem está em Jesus vai dar muitos frutos. Segundo momento, quem não está em Cristo vai ser lançado fora. De que lado você se encontra? Olha para a sua vida agora. Olha para dentro de você. Entenda que os dois estão no mesmo corpo. Tanto o que está seco, quanto o que está dando fruto. Os dois estão recebendo o mesmo alimento. Os dois estão recebendo a mesma estrutura. Porém, vai chegar um dia que os dois vão passar pela poda. E o mesmo corte que faz em um, é o mesmo corte que faz no outro. Porém, aquele que deu fruto vai dar mais frutos ainda. E aquele que não deu fruto nenhum, ele tem a chance de dar frutos. Mas vai chegar um tempo que esse que não dá fruto vai ter que sair do corpo. Não adianta sugar o mesmo alimento e não produzir nada. Não adianta só estar inserido no corpo, recebendo a mesma palavra e não produz nada. Só que Jesus está dando oportunidade para os dois galhos. Jesus está dando oportunidade para os dois. E Jesus está dizendo: eu estou te dando o mesmo alimento, eu estou te dando a mesma estrutura, eu estou mexendo a sua terra, você está ligado no meu tronco. Porém, tem aquele que está avançando e tem aquele que está estagnado. Tem aquele que vai ser limpo, aonde o agricultor vai tirar todas as folhas secas, vai tirar os fungos, vai aplicar um remédio para que ela venha ficar mais verde, para que ela venha ficar mais frondosa. E o galho seco recebe o mesmo tratamento, porém, ele não tem força para produzir. Trazendo para os nossos dias, você recebe a palavra, você é instruído na palavra,
O pastor cuida de você, o pastor te traz um conselho, te traz uma direção, te traz uma orientação. Porém, alguns recebem, porém, alguns tomam posse da palavra e começam a dar frutos. E tem outros que não suportam e saem. Só que nessa noite Jesus está chamando os dois. Jesus vai tratar com os dois. Olha para dentro de você. Qual é o fruto que você está produzindo? Ou você não está produzindo fruto nenhum? Olha para a sua vida. Olha para dentro do seu coração. Faça um autoexame da sua vida e veja qual é o seu estado. Irmãos, se você prestou atenção na palavra, nós percebemos que Jesus, ele é o caminho e Deus é o fim. Amém? A palavra diz que Jesus é a videira, mas quem dá o ramo para Jesus é o lavrador chamado Deus. Então ninguém consegue viver em Cristo se não for dado por Deus. E a partir do momento que essa pessoa é dada por Deus a Cristo, ela começa a ser tratada para dar fruto. Mas todo mundo tem a oportunidade de dar fruto. Mas Deus, ele vê a vara que não quer dar fruto e ele tira essa alma que não está em Cristo, essa alma que não quer ter comunhão com Deus por Cristo, porque quando a gente se une a Cristo, nós estamos unidos a Deus. E o instrumento de limpeza é a palavra. Nós temos que entender isso, porque isso nos dá uma direção espiritual muito grande. Ele diz assim: toda a vara em mim, versículo 2, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E os que já estão em Cristo, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você vem para a igreja, é o que eu sempre tenho frisado aqui: a atenção na palavra de Deus é o único meio, a única oportunidade que nós temos de receber algo valioso. Tem gente que quer experiência dentro da igreja e foge da doutrina. Tem gente que quer experiência de louvor, outro quer experiência de língua estranha, outro quer experiência de adivinhações, fascínio, mas a doutrina, poucos estão dispostos. Foi o que o pastor Endo falou. A gente, com todo amor e compromisso com Deus, prepara uma mensagem para pregar para vocês. É justamente a água que lava, a água que limpa. Mas quando a pessoa recebe, quando a pessoa já é lavada, ela continua sendo lavada. Ou seja, quando a pessoa é lavada, ela continua sendo limpa. Por quê, pastor? Porque está recebendo a palavra. E como que se sabe que uma pessoa recebe a palavra? É quando ela está dando fruto, ou seja, praticando essa palavra. Ela está praticando a palavra e dando fruto. Qual fruto? O fruto do Espírito Santo. Então essa pessoa, ela já está amando o próximo, porque ela já está dando o fruto da caridade. Glória a Deus. Essa pessoa já está praticando bondade, porque ela recebeu a condição
de dar o fruto da bondade, porque a palavra diz que nós temos que praticar a bondade. Glória a Deus. A palavra diz que nós temos que amar, irmãos. Então, quando vocês vêm e vocês não ouvem a palavra de Deus, nós vamos nos tornando essa vara que não dá fruto. E tudo gira em torno da palavra. E é o que menos as pessoas querem aprender dentro da igreja, a sã doutrina de Jesus Cristo, para curar a alma. Paulo disse a Timóteo da seguinte forma, ele alertou Timóteo, igreja: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Sabe o que é isso? Defendam a palavra. Vivam a palavra. Vivam o sobrenatural de Deus. Saiam do impossível método humano de felicidade, de paz, de vida, de amor, porque o ser humano não tem como produzir nada pelo método dele, por isso que ele precisa estar ligado a Cristo. E a única forma de sermos justificados é por Jesus Cristo, irmãos. Amém? A videira, o galho só pode dar fruto se ele estiver ligado a Jesus Cristo. O bom combate da fé é esse, pastor. Como que uma pessoa recebe estrutura para suportar os dias maus, para receber o cuidado de Deus? Não é pelo método humano. A igreja tem ensinado o método do homem. A igreja tem descartado Cristo como fonte de alimento, como disse o pastor Wendel aqui, alimento para a alma. Jesus é o alimento para a alma, Jesus é o remédio para a alma. Jesus é o remédio para curar uma tristeza, Jesus é o remédio para curar uma dor da alma, uma depressão. Como que nós vamos fazer se nós não buscarmos esse remédio? A palavra diz que não temos como guerrear com armas humanas, mas as armas espirituais, a palavra diz claramente que elas são poderosas em Deus. Amém, gente? Que vocês tenham essa sabedoria. Pastor, a única forma de receber esse néctar, esse alimento espiritual, para que eu possa frutificar, é através da palavra de Deus. E nessa igreja aqui, para a glória do Senhor Jesus, nós temos tido o maior interesse pela palavra de Deus. Esse ministério aqui é um ministério sério que prega o Evangelho. Glória a Deus. É um trabalho espiritual, é um trabalho ministrado pela ordem de Jesus, pela ordem superior de Jesus Cristo. Amém? Nós não falamos outra coisa aqui, irmãos, senão a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única chance que nós temos de receber algo de bom. A única forma de sermos regenerados é pela palavra de Deus. Ela é semente. O Espírito Santo, ele não vai agir se não houver uma confissão da palavra de Deus. Amém? Então que vocês prestem atenção na palavra de Deus, porque a única coisa que pode nos identificar com Cristo, a única coisa que pode nos fazer produzir mais, aperfeiçoar mais, é quando nós estamos ouvindo com atenção a palavra de Deus. E o que a gente tem ensinado aqui nessa igreja? A minha preocupação maior é com o ensino aqui nessa igreja. Eu não sou preocupado com o evento, eu não sou preocupado com outra coisa mais do que o ensino, porque não foi com outra coisa que Jesus se preocupou. Porque como uma pessoa pode ser forte se ela não aprende?
Tem gente que acha que experiência espiritual é ficar arrepiado. Mas se a ignorância continuar, olhe para mim, por favor, levante a cabeça. Se a sua ignorância continuar, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sendo presa fácil. Você não vai conseguir fazer uma oração. Uma oração que o pastor está dizendo é uma oração que Deus responda. Porque Jesus Cristo disse que se as palavras dele estiverem em nós, versículo 7, nós vamos estar nele também. Se nós estivermos nele, as palavras dele estarão em nós. Então, não existe estar em Cristo sem o evangelho escrito aonde? Sem o evangelho escrito no coração. Então, não venham para a igreja com seus anseios. Não venham para a igreja achando que vocês podem ser ventre de Deus, se vocês não tiverem a palavra do Senhor no coração. Amém? E não precisa ser doutor, não precisa saber escrever, não precisa saber ler para ser uma vara ligada à videira. Mas a pessoa precisa ter o quê? A pessoa precisa o quê? Ter ouvido para ouvir com atenção. Nós temos que saber, irmãos, como que nós estamos ouvindo o evangelho. Porque é a única maneira da semente de Deus ser plantada. A semente espiritual é a palavra de Deus. Se vocês não valorizarem a palavra de Deus, a consequência vai ser essa: galho seco, galho infrutífero. Existe um galho que está dando fruto. Por quê, pastor? Porque está ouvindo a palavra. Existe um galho que está limpo porque a palavra continua sendo ouvida. Então, se eu parar de ouvir a palavra, eu começo a retroceder. Cristão, ele não pode estagnar. Cristão, ele não pode parar de aprender. Eu vejo muitas pessoas que não evoluem. Eu vejo pessoas admiradas aqui dentro dessa igreja quando elas vêm de outras igrejas e ouvem. O próprio pastor Wendel estava falando que tem um grupo que fica reunido no trabalho dele, um horário propício para ouvir a palavra de Deus. E são pessoas, caducas de igreja, antigas de igreja, mas ficam admiradas com a mensagem. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa ela nunca se preocupou em ouvir, porque na medida que ela ouve com atenção e recebe, ela vai sendo limpa. E o que a palavra quer dizer nesse ser limpo? Esse ser limpo é um meio que Jesus está dizendo de uma forma figurada, que você vai se tornar mais produtivo. Ele disse: vai ser limpo para dar mais fruto. Vai ser limpo, por quê, pastor? Porque vai ouvir mais palavra. Vai ser lavado, vai ser limpo, porque vai ouvir mais. Vai ser limpo, porque está dando atenção. Vai ser limpo, porque está vivendo pela fé. Vai ser limpo, porque está sendo cuidadoso, prudente, para ouvir e praticar a palavra de Deus. Ou seja, a casa está forte. São pessoas que vão passar por provações, mas vão ter maturidade de suportar. São pessoas que vão enfrentar doenças, são pessoas que vão enfrentar crises, são pessoas que vão enfrentar todos os males, mas estão conscientes do cuidado de Deus. São pessoas que estão com os ouvidos espirituais cada vez mais abertos. Por quê? Porque Jesus tem abrido esse ouvido para que você ouça mais. Por quê? Porque você está interessado em ouvir. Todo aquele que está interessado na verdade recebe mais verdade. A palavra diz isso. Mas aquele que não está interessado na verdade, até a verdade que tem, essa lhe será o quê? Lhe será tirada. Glória a Deus.
Toda pessoa que corrompe a verdade, ela se torna ignorante. Toda pessoa que corrompe a verdade, que nega a verdade de Cristo, ela se torna soberba, orgulhosa, porque ela pensa que sabe, mas ela não sabe. Paulo disse isso a Timóteo também. Timóteo, essas pessoas que estão corrompendo a verdade de Deus, elas são soberbas e nada sabem. Mas elas provocam um mal muito grande à igreja. Por quê? Porque elas adoecem a igreja com as suas manias. E nós estamos vendo um evangelho falso sendo pregado, irmãos. Pastor, mas aqui não tem isso. Mas sabe o que acontece quando você sai daqui? Muitos aqui visitam outras igrejas, por causa de amizade, por causa de não sei de quê, mas vão e ouvem o que não devem ouvir. Muitos aqui ligam a televisão no programa do apóstolo, no programa do bispo, no programa do reverendo, e estão ouvindo, estão recebendo veneno. E isso é um perigo muito grande. Cuidado com o YouTube, cuidado com a televisão, porque somente a palavra de Cristo lava e consegue produzir uma terra boa, para que o fruto também seja bom. Glória a Deus. Essa terra boa, essa terra que está carente de receber, desejando receber, uma terra preparada, quer dizer um coração preparado, como Jesus citou na parábola do semeador. Amém, irmãos? Mas nós precisamos disso. Nós precisamos saber que o instrumento maior de Deus para nos limpar, junto com o Espírito Santo, junto com o milagre da revelação, da sabedoria, do conhecimento, é pela palavra de Deus. Vocês têm que ler Bíblia, vocês têm que estudar Bíblia, vocês têm que orar em cima daquilo que vocês conhecem da palavra de Deus, para que vocês não errem na hora que vocês forem falar com o Senhor. Tem muita gente que está pedindo coisas que são frutos dos seus caprichos, das suas pretensões, ignorantes, porque estão sendo movidos por manias, estão sendo incentivados, fascinados, delírios. São pessoas que estão fora de si, fazendo pedidos estranhos a Deus. Mas quando nós combatemos o bom combate da fé, nós vivemos e dependemos de Jesus Cristo e da palavra de Jesus Cristo. Nós confiamos na palavra de Jesus Cristo, porque ela é o único meio de nos tornarmos produtivos de verdade. Ela é a única mensagem que Deus conhece e que Deus vai se agradar de ouvir. Quando Deus ouviu uma oração sua, baseado na palavra de Jesus, baseado naquilo que Jesus te ensinou, porque Deus te fez conhecer Cristo. Esse lavrador, irmãos, ele pegou a vara e ligou na videira. O que representa isso, pastor? Deus nos ligando a Cristo, Deus nos revelando Cristo. E quando Deus nos revela Cristo, Ele espera que nós venhamos a nascer de novo. Glória a Deus. Ele espera que você se torne produtivo. Ele espera que você realmente seja uma nova criatura. Ele espera que o velho homem seja mortificado. Essa vara que foi recuperada por Deus, ligada a Cristo, ela se torna um galho frutífero, novo, renovado em Cristo Jesus, porque vai produzir de acordo com a mensagem, com o exemplo, com a ordem, com o mandamento, com a promessa do Senhor Jesus. São pessoas que estão buscando vida eterna, são pessoas que estão buscando salvação, mas tudo pela palavra de Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, bem forte, bem forte.